Eu salvo a amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Apesar de não estarmos reunidos aqui no templo, mas estamos em casa como igreja do Senhor Jesus. Queria compartilhar com vocês o tema dessa noite a confissão é uma bênção, a bênção da confissão. Esse é o meu tema dessa noite. Eu estava pensando um pouco sobre o momento que nós vivemos, fazendo uma comparação entre a igreja do Senhor no dia de hoje e o povo exilado da Babilônia. Quando o povo foi para o exílio, lá não tinha tempo para cultuar. Por 70 anos ficaram na Babilônia e construíram lá e constituíram outra forma de lugar de adorar, que foi lá que nasceu a sinagoga. O povo não tinha liberdade para ir no templo para fazer adoração ao nosso Deus. Nós estamos vivendo esse momento da pandemia em nosso país, também exilados, longe do templo, onde a gente congrega, onde tem nossa devoção comunitária, e da mesma forma do período da Babilônia. Por isso, amado, é um momento de, às vezes, angústia no coração dos irmãos, principalmente aqueles que buscam a espiritualidade com mais profundidade, no relacionamento comunitário, não está tendo essa oportunidade agora. Nós também lamentamos por essa dificuldade, mas queremos que tudo isso está acontecendo por permissão de Deus. Deus que permitiu que acontecesse dessa forma. Ainda na quarta-feira o Supremo confirmou a decisão dos decretos dos governadores, que eles podem fazer a intervenção nos tempos religiosos para não ter reunião coletiva. Então, acreditamos que é permissão de Deus. E Deus está, de certa forma, falando alguma coisa ao nosso coração, falando alguma coisa à nossa vida, da mesma forma que falou para o povo de Israel quando foi levado para o cativeiro, que eles não podiam no templo adorar. Deus queria tratar o povo lá por 70 anos, talvez Deus quer tratar de nós também aqui. Por isso que o tema que eu vou trazer nessa noite é a bênção da confissão. Por que, amado? Porque é muito importante a gente ter um quebrantamento do coração para fazer a confissão de quem nós somos e de como nós estamos vivendo, que nos leva a passar por um período tão difícil. E falando da confissão, eu queria dizer para você alguma coisa sobre a confissão. A confissão é o ato de confessar, de reconhecer os seus erros diante de pessoas ou diante de Deus. A confissão pode ser uma coisa simples, como pode ser algo qualificado, como algo complexo, como pode ser algo comunitário, como pode ser uma confissão de credo ou uma confissão de salvação. Tudo isso é uma confissão. E quando nós temos a bênção de poder fazer o direito de fazer a nossa confissão, isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. Então, por isso, amado, eu queria dizer para você que nessa noite eu quero tratar sobre a confissão, não a confissão da salvação que nós já recebemos, não é a confissão daquilo que nós acreditamos, que nós fizemos isso. Não é uma confissão simples, mas não é uma confissão qualificada, mas é uma confissão de pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diz: se confessarmos os nossos pecados. Nós vivemos um momento difícil, um momento de tratamento de Deus para a nossa vida espiritual, porque aqueles que dependiam do tempo para desenvolver uma espiritualidade saudável não têm essa oportunidade agora. E quando nós não estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade saudável, a gente às vezes está vivendo uma vida de pecado com profundidade. Por isso, quero dizer, amado, que todos nós precisamos fazer confissão de pecado. Todo cristão submisso à vontade de Deus, que teme o amor de Deus, que teme o juízo de Deus, que vive debaixo da misericórdia, precisa confessar os seus pecados. Porque devemos confessar os nossos pecados? Porque na caminhada todos nós tropeçamos e caímos às vezes no pecado. Como voltar ao prumo? Como retornar ao caminho da santidade e do propósito de Deus? A confissão de pecado é a bênção, é um direito otorgado por Deus para o uso contínuo até a volta do Senhor, o nosso
a nossa glorificação. Porque podemos afirmar que a confissão é um direito. A confissão verdadeira remove a crise provocada pelo dano do pecado e restaura a comunhão perdida e arranhada. Comprovação da sua eficácia depende mais da nossa racionalização do que do nosso sentimento. Por meio da confissão de qualquer transgressão, de qualquer omissão, perfeitamente possível manter a higiene da alma. Na confissão, amado, no arrependimento e no reconhecimento do desvio de conduta. Quando se confessa, sente-se o perdão e faz a faxina da alma. É preciso tomar cuidado quando nós fazermos uma confissão, para não fazer uma confissão formal, vaga, descomprometida da convicção real do pecado, ou ser negligente na nossa confissão. Por isso, amado, é importante pensarmos que existem muitos obstáculos à nossa confissão. Existe o orgulho, existe a consciência endurecida que nos leva ao cinismo, o medo de pecar outra vez. O pecador admite que pecou, mas já cometeu, já pediu perdão, já renovou esse pedido de perdão, mas não foi suficiente, voltou ao pecado. E muitas vezes, amado, por ter a consciência já cauterizada por repetição do mesmo pecado, o pecador tem dificuldade de confessar o pecado diante de Deus. Mas todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. E precisamos da misericórdia de Deus. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. 1 João 1,8, mesmo texto que nós estamos analisando. O pecador não sabe ao certo o que é pecado. Ele é capaz de coar mosquito e engolir camelo, diz Jesus, Mateus 23, 24. Então, quando tem discernimento do que é o pecado, o pecador não sabe o certo que é pecado. Ele é capaz de coar mosquito e engolir camelo. Seja ele quem for, o pecado público, o pecado escondido, o pecado individual, o pecado grupal, o pecado leve, o pecado grosseiro, o pecado remoto, o pecado recente, o pecado contra o Criador, o pecado contra a criação, o pecado contra a família e o pecado contra a igreja. O pecado consciente e o pecado inconsciente, o pecado novo e o pecado repetido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, diz Romanos 6, 23. Então o pecado, amado, ele é danoso, ele é prejudicial, ele é um empecilho, é um impedimento da nossa caminhada diante de Deus. Ela é um empecilho na nossa caminhada como família, como sociedade, porque leva, de certa forma, a prejudicar, a atingir a outras pessoas. Por isso é muito importante, amado, reconhecermos que temos pecado e fazer a confissão do pecado. Oremos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Tua igreja tem pecado, tem afastado os teus princípios, Senhor. Por isso estamos, de uma certa forma, Senhor, passando pela pressão da Tua mão sobre as nossas vidas, para reconhecermos que estamos desviados dos Teus princípios, ó Pai. Pedimos misericórdia, tem compaixão, Senhor, de cada um de nós. Visite nossas fraquezas, Senhor, que Teu Espírito Santo nos capacita a entender e a ver e analisar nós mesmos, para discernirmos como estamos andando em Tua presença, em nome de Jesus. Por isso, amado, precisamos tratar o pecado com responsabilidade, reconhecendo que o pecado é danoso, reconhecendo que o pecado vai levar à morte,
que segundo a palavra do Senhor Romanos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a permanência no pecado vai levar à morte física e a morte espiritual. A morte física todos nós vamos passar, mas a morte espiritual, se a gente não tratar a questão do pecado, também vamos levar à morte espiritual. Por isso é importante, amado, como vamos lidar com o pecado. Talvez você queria uma mensagem de encorajamento nesse momento da pandemia. Eu estou trazendo uma mensagem de advertência, uma mensagem que vai nos ajudar a refletir como nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Por que estamos passando por tudo isso em nossa vida? E queria dizer alguns perigos de agir levianamente com o pecado. Seria impossível, amado, que um verdadeiro salvo continue a viver na prática do pecado. O redimido está morto para o pecado e vivo para Deus, como diz a palavra do Senhor. Compreender que não apenas a morte física, no sentido primário, mas principalmente a morte espiritual, é exatamente isso que o pecado produz e faz: levar para longe de Deus, sem ter paz com Deus, sem ter paz com os homens, sem ter paz com nós mesmos e sem ter paz com o nosso próximo. Por isso, o pecado é perigoso e nós não podemos agir levianamente com o pecado. E aí eu queria colocar algumas coisas para a gente pensar sobre essa questão de agir levianamente com o pecado. Primeiro, o pecado nunca pode ser escondido, colocado debaixo do tapete, guardado no armário, porque cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Então não podemos esconder o pecado. Lá em Números 32, 23 diz assim: porém sentirei o vosso pecado quando vos achar, diz a palavra do Senhor. O pecado é como um cão de caça, vai estar sempre aos nossos pés. O pecado parece seguir aonde que vamos. O pecado não pode ser escondido. Eu sei do meu pecado, Deus sabe do meu pecado, mesmo que ninguém mais sabe, Deus sabe e eu sei. Não podemos ocultar o nosso pecado. Temos o exemplo do rei Davi, que tentou ocultar o pecado de mandar matar Urias. O que aconteceu com ele? Tantas tragédias aconteceram na vida daquele homem de Deus, por causa de ocultar o pecado e não confessar e não mudar de atitude e comportamento. O pecado não pode ser escondido. Quando tentamos esconder o pecado, ele vai aparecer em alguma área, vai aparecer em alguma familiar, vai aparecer em algum lugar o pecado. Por isso é muito importante, não pode ser escondido. Segundo, o pecado nunca é sem vítima. O afetado e infectado por nossas ações cria lembrança e pode levar conosco o resto da vida. Então, vai sempre produzir uma vítima. Assim como você e eu carregamos na nossa memória, as pessoas atingidas pelo nosso pecado também vai estar na memória delas, vai ser afetado na memória delas. Pode ser membro da nossa família, pode ser amigo de escola, pode ser amigo de trabalho, pode ser amigo de bairro. O pecado nunca é sem vítima. Você e eu somos vítimas do nosso pecado. Quantas doenças e enfermidades a pessoa tem por causa do pecado? Ele se faz vítima do pecado, e o pecado toma conta da sua vida. E o pecado gera muitas enfermidades físicas e também psicológicas. Por isso, sempre haverá vítima no pecado. Ninguém vai deixar, vai praticar o pecado e não vai ter vítima. Terceira coisa, o pecado nunca é insignificante. O pecado nunca será insignificante. Na cultura brasileira, a gente, às vezes, alivia a questão do pecado.
Algo que era pecado no passado, hoje é aceitável com normalidade. Porque as pessoas acham que não tem muita importância o pecado. Mas o pecado nunca é insignificante. Deus odeia o pecado, porque ele é totalmente puro, limpo e santo. Se Deus tivesse um grão de poeira de pecado, isso significaria que ele não é totalmente puro, não totalmente santo e nem totalmente limpo. Deus não tem nenhum resíduo de pecado. Então, o pecado nunca é insignificante. Não importa o tamanho do pecado, não importa a gravidade do pecado. Todo pecado é pecado e tem que ser tratado com a importância que é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Se leva à morte, é grave. Se leva à morte, é grave. Então, não trata o pecado como coisa insignificante. Por exemplo, se eu te dou um copo de água para beber e digo a você, essa água é pura, só 50% da água, você bebe? Se eu te dar um copo de água para beber e dizer que essa água é pura, só 25% da água, você bebe? Se eu te dar um copo de água e dizer essa água é pura, somente 5% da água, você bebe? Claro que você não vai beber a água, porque a água é contaminada. O padrão de Deus, o pecado não é parte do padrão de Deus. Deus é puro, Deus é santo, Deus é limpo. E Ele chama o seu povo, os seus escolhidos, os seus ungidos, para ser como Ele, ser santo porque Ele é santo. Então, amado, Deus está nos chamando a ser santo porque Ele é santo. E o pecado nunca é insignificante. Ele tem, sempre o pecado é grave. O pecado nunca é esquecido. Anteriormente eu falei, o pecado não pode ser escondido. Agora dizendo, o pecado nunca é esquecido. Há pecado que nos persegue. Como eu acho que há pecado que persegue a você também. Eu desejo muito poder esquecer o meu pecado, mas ele aparece, ele está à espreita, ele está na sombra, ele vai sempre aparecer. Eu não vou poder esquecer o pecado, nunca vou esquecer o pecado, até o pecado que eu confesso, ele não me machuca mais, mas eu lembro. Então o pecado não pode ser esquecido. O pecado tem que ser confessado. Precisamos confessar o pecado diante de Deus. Precisamos se livrar do pecado. A palavra diz assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados, de sua maldade, não lembrarei mais, disse Hebreus 8, versículo 12. Quando eu disse que o pecado confessado, o pecado perdoado, ele não vai lembrar mais. Isso não significa que esse pecado não está registrado diante de Deus. Mas Deus não quer nos julgar por aquilo que já foi perdoado, por aquilo que já foi confessado, por aquilo que já foi mudado. Então ele está dizendo, não vou lembrar mais desse pecado. Você vai estar livre da acusação desse pecado. Você vai estar livre da dor desse pecado. Você vai poder andar livremente. Então o pecado nunca é esquecido. O pecado não está além do perdão de Deus. Muitas vezes a pessoa acha que o pecado era tão grande que Deus não perdoa. Mas o pecado nunca está além do perdão de Deus. Deus é um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que tem compaixão, um Deus que compreende a nossa fraqueza. E quando nós clamamos a este Deus, reconhecemos o nosso pecado diante desse Deus, confessamos o pecado diante de Deus, Deus vai nos perdoar.
próprio Jesus diz: vinde a mim todos está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e manso, aprendei de mim. Jesus nos desafia a ir a Ele em todas as circunstâncias da nossa vida, não afastar da presença de Deus, mas ir a Ele, depositar os pés dEle. Então, o pecado não está além do perdão de Deus, mas o pecado tem a sua gravidade. Não podemos diminuir o pecado. Normalmente o pecado do outro é mais grave do que o nosso pecado. O pecado do outro é mais grave do que o que nós fazemos. Nós somos misericordiosos para conosco, mas muito crítico para com o outro. Mas a palavra de Deus nos adverte, amado. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 24, Deus fala o seguinte: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme toda a abominação que faz o ímpio, porventura viverá? Deus pergunta, porque Deus quer que o justo seja diferente do ímpio, que o comportamento, a vida do justo reflete a glória de Deus, reflete a presença de Deus, não como o ímpio. Pois Deus pergunta, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme toda a abominação que faz o ímpio, porventura viverá? Claro que não. Se o salário do pecado é a morte, e o justo faz o pecado que é da morte, significa que ele não vai viver. Mas de toda a justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão que transgrediu, no seu pecado que pecou, ele morrerá, disse a palavra do Senhor. De toda a justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão que transgrediu, no seu pecado que pecou, ele morrerá. Olha, amado, o perigo que nós estamos vivendo, principalmente nesse período de Covid-19, que muitas pessoas pegam e morrem rapidinho. Essa ausência de congregar, de estar vivendo a comunhão da igreja, do corpo. O corpo nos ajuda a andar mais no caminho do Senhor. O corpo nos disciplina. O perigo nós estamos correndo, amado. Se estão porventura fazendo o que os ímpios faz, vivendo longe do Senhor, desviado do caminho do Senhor, estamos correndo o risco de morte espiritual, como diz o Senhor. O Senhor diz mais que todas as boas obras que fizemos será retirada da memória, que toda a justiça que tiver feito se fará, de toda a justiça que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão, o que transgrediu, em seu pecado que pecou, e nele morrerá. É um desastre para a vida do cristão morrer fora da graça de Deus, fora do caminho do Senhor. Bem-aventurados que morrem no Senhor. Então, por isso, é uma mensagem de desafio para você nessa noite. Como você está desenvolvendo a sua espiritualidade aí dentro do seu lar, na sua casa? Domingo passado eu preguei na primeira igreja. Logo iniciamos a mensagem, havia assim um grupo pequeno de pessoas que diziam: estou assistindo. Depois tinha 41 pessoas, depois foi 50 pessoas, e foi subindo. As pessoas dizendo: eu estou assistindo. Não sei se estava assistindo, mas disse que estava naquela hora que tocou, né? Então dizendo assim: eu estou com vocês, eu estou participando, eu estou junto com vocês. Tomado é o desafio que nós temos de manter firme no caminho do Senhor. Nota na sua Bíblia, esse texto aí, ó, Ezequiel capítulo 8, versículo 28. Passa o 5 e volta. Veja como você volta nele lá, para ver como está a sua vida. Passa ele como um raio-x, usa ele como um termômetro da sua espiritualidade.
mas desviando o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme as abominações que faz, o ímpio porventura viverá? O Senhor pergunta, e depois ele responde: toda a justiça que tiver feito não fará memória. Na sua transgressão, quem transgrediu o seu pecado, quem pecou, nele morrerá. É a palavra do profeta para o povo de Israel, lá no exílio babilônico, gente. No exílio babilônico. O povo estava aqui nem nós, sem poder congregar, ir para a congregação, ir para o templo. O templo da Babilônia lá era quase 1.600 quilômetros de distância, então era longe o templo para poder congregar. Daniel, quando estava lá, ele fazia a oração virado para o templo, para Jerusalém, mas não estava congregando, porque não tinha lá, o templo não estava lá. Então é muito importante, amado, a gente refletir como você está desenvolvendo a sua vida espiritual nesses dias de pandemia. Você não precisa prestar conta para os irmãos da igreja, você está congregando. Você não precisa prestar conta para o pastor da igreja, você não está vindo à igreja, mas você tem que prestar conta para Deus, né? Para você mesmo, para a sua família, para aquelas pessoas que se relacionam no trabalho. Você, de toda forma, nós prestamos conta da nossa vida espiritual. Como estamos vivendo a nossa vida espiritual? Amado, até agora eu abordei algumas coisas importantes da nossa confissão, a bênção da confissão. E dentro da bênção da confissão tem a questão da confissão do pecado, como disse João. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, disse o texto. Hoje é um versículo que diz aqui que aquele que morrer no seu pecado, na sua iniquidade, até aqueles atos de justiça que fez, será apagado da memória. Então, o único jeito de escapar é confessando, como disse João, é reconhecendo que pecou e confessando, porque se morrer no pecado, morrerá, diz o texto, mas se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Então, aqui a chave é a bênção de Deus, para evitarmos a morte espiritual, se morrermos no pecado, sem confessar o pecado. Mas tem um ingrediente que é muito importante, que é o arrependimento. Não basta só fazer uma confissão, precisa haver arrependimento. Se não houver arrependimento, a confissão não tem validade. Por que, amado? Porque arrependimento é mais do que uma convicção, é mais do que uma confissão. Atos 24, versículo 25 diz assim: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-se, e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. Mas não se arrependeu. Ele tinha convicção do pecado, mas não houve arrependimento do coração de Félix para mudança de comportamento. Ele estava convicto, mas não procedeu ao arrependimento. Quantas pessoas sabem que são alcoólatras, são drogadas, são mentirosas, são fofoqueiras, são pessoas que vivem em contenda, vivem criando problema, vivem fazendo isso e aquilo outro, sabe o que é, confessa que são, mas não se arrepende. É muito importante, amado, o arrependimento. O arrependimento é mais do que uma confissão de pecado. Você pode confessar o teu pecado, mas de todas as formas não ter arrependido. Existem vários episódios na Bíblia quando as pessoas literalmente dizem: eu tenho cometido pecado, confessando o seu pecado, mas sem dúvida nenhuma não se arrependeram do pecado. Por que acontece isso, amado? Por que acontece isso?
Eu queria colocar algumas coisas para a gente pensar sobre por que acontece isso. Primeiro, uma confissão por pressão. Quando Deus enviou o fogo ao Egito, o faraó disse: eu pequei. Êxodo 9:34. Tenho visto o faraó se confessando, tendo visto o faraó que cessaram a chuva de pedra, os trovões, tornou a pecar, endureceu o coração, ele e seus oficiais. Ele disse: eu pequei. Mas ele disse: eu pequei por pressão, pela circunstância, pela disciplina de Deus. Ele disse: eu pequei. Mas não mudou o coração de Faraó. Quantas vezes a gente confessa o pecado por pressão? Você tem que confessar. Você é obrigado a confessar. Quando eu militava na polícia militar, existia um processo chamado pau de arara. Era para fazer o réu confessar o crime, botar no pau de arara. E na pressão do pau de arara, ele confessava. Às vezes o saco de enforcamento, o saco de plástico na cabeça, colocava um tempo, a pessoa confessava depois. Socar a cabeça da pessoa dentro da banheira, quando tirava, ela confessava. Confessar por pressão. Faraó confessou que pecou por pressão, mas quando passou aquele momento de pressão, ele desistiu da confissão. Segunda, confissão por hipocrisia. Confissão hipócrita. Balaão, servo do Senhor, mas também teria proveito dos ganhos financeiros por debaixo dos panos. Quando a jumenta lhe falou, preveniu da ira do Senhor. Em Número capítulo 22, versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Ele não reconheceu que pecou, que errou. Se parece aos teus olhos que eu fiz mal, eu volto. Mas assim, eu fiz mal diante dos teus olhos, Senhor. Estou arrependido, tem misericórdia de mim.